Vamos lá, pessoal, vamos conversar hoje sobre audiência. Quais são os erros que o advogado ou advogada comete numa audiência, pode cometer numa audiência, que pode prejudicar muito o cliente, tá? Então vamos aprender a fazer audiência? Vamos juntos? Vamos lá. Audiência judicial, nós temos pelo menos a audiência de conciliação, que é uma audiência que nem é o juiz que faz normalmente, o juiz ou a juíza, é um conciliador, que pode ser um funcionário, um servidor, ou pode ser uma pessoa voluntária, né? Temos a audiência de instrução e julgamento, que é a bam, provas testemunhais e orais, né? Orais eu falo testemunhas, depoimento pessoal das partes. Pode ter uma audiência de justificativa e justificação, é uma audiência marcada normalmente nas ações possessórias, para que o juiz possa dar uma liminar ou não, o juiz a juízo, o poder judiciário. E tem a audiência de saneamento, que é uma audiência que ela é marcada, agendada para tirar dúvidas antes da sentença. Eu falo que sanear é temperar o bife antes de fritar. Então sanear é preparar o processo antes de julgar. Vamos lá. Quero trazer algumas dicas rápidas que podem salvar em uma audiência. Eu preparei aqui algumas regras importantes. A prática de advocacia não é para qualquer pessoa. Trata-se de uma profissão muito complexa, repleta de particularidades, observações importantes, que exige dos advogados constante atenção, aperfeiçoamento, atualização. Então é importante. Para quem atua na área e defende o seu cliente, os interesses do seu cliente, uma audiência é importante para evitar erros, né? Que geralmente são cometidos. E errar não é algo muito condenável, todo mundo comete deslizes, muitas vezes até mesmo de forma inconsciente, e é muito importante que sejam capazes de aprender, não apenas com os nossos erros, mas também com os erros dos outros, né? Então, um advogado, uma advogada conhece os erros cometidos na profissão durante a audiência e é capaz de policiar ao máximo para evitar erros novamente, tá? Então isso acontece. A lógica é simples, quanto menos erros cometidos, maiores chances de sucesso. Isso é uma realidade. Primeiro erro, nunca faça perguntas impertinentes. Já aconteceu um caso, um advogado que era do nosso escritório, chegou na sala de audiência, nossa, que calor insuportável, não tem ar-condicionado, então já começou errado, já começou mal. Nós temos que ter respeito ao juiz, à juíza, ao poder judiciário. É claro que ninguém é melhor que ninguém, não existe hierarquia, mas respeito, bom senso sempre é uma palavra interessante. Então, como você já sabe, a audiência se destina à coleta de prova oral, né, menos a de conciliação, e seja através de oitiva de pessoal dos litigantes, da oitiva das testemunhas ou mesmo da arguição de peritos. O ato da audiência existe para que se tente de fato descobrir a verdade dos fatos, né, de algum fato, ou de todos os fatos, ou de algum fato. Mas de que fato, né? Essa é a pergunta. Apenas somente ao caso concreto, vinculado ao caso concreto. Então, perguntas impertinentes da vida da pessoa, perguntas impertinentes em relação a uma situação que não tenha nada a ver com o processo, realmente é um erro, tá? Então, eu gosto de usar o exemplo do acidente de trânsito. Em uma petição, o autor fala que o acidente de trânsito aconteceu porque o réu, pessoa, acabou passando, né, passou com seu veículo pelo sinal vermelho, e já o réu, em sua contestação, afirma que passou o cruzamento quando o sinal estava verde. É sempre assim, cada um alega o que quer. Eis o ponto controvertido da lide, é esse, né? Quem está falando a verdade? Descobrir de fato qual era a cor do sinal de trânsito e quando o réu passou pelo cruzamento, que cor que era que cor estava o semáforo. Se no processo houver apenas esse ponto controvertido, qualquer pergunta que seja feita em audiência para uma testemunha sobre algum outro fato correrá o risco de ser indeferida por ser impertinente. Então, tem que ter esse bom senso. Então, eu trago para você que podemos afirmar que são impertinentes aquelas perguntas que não buscam, de fato, descobrir a resposta sobre o ponto controvertido do processo. Por isso, reputo muito importante que antes de ir para uma audiência de instrução, seja ela civil ou até criminal, trabalhista, você identifique detalhadamente todos os pontos controvertidos da lide, que essa é a intenção da audiência, não é ir lá para ver o juiz, né, a juíza, é o ponto controvertido, esse é o objetivo da audiência. Primeiro, para que não ocorra o risco de fazer perguntas impertinentes, e segundo, para poder pleitear o juiz, que indefira eventual pergunta feita pela parte contrária, e que não diga respeito ao ponto controvertido da demanda, então, respondendo à pergunta contida sempre no tópico, essa é uma dica prática, e no decorrer da instrução, a parte, de fato, contrária começa a fazer perguntas para uma testemunha ou mesmo para uma parte em depoimento pessoal que não guarda em relação com os pontos controvertidos da lide, tá? Então, cuidado com isso. Outra dica que eu dou, roupas, né, não condizentes, é fato. O Código de Organização e Divisão Judiciária pode dispor sobre o assunto, sim. Caso exista esse regulamento, o mesmo deve ser observado pelo profissional, mas sempre o advogado de roupa formal, né,
tem de fato gravata, não pode faltar gravata, e advogado sempre com roupas também formais, né? Isso é muito importante também. Para os homens, então, o mais indicado é terno e gravata, e para as mulheres, o blazer e a saia, né? Mas não impede que as mulheres utilizem calça no lugar da saia, por exemplo, desde que a roupa esteja condizente com o local, sem problemas. Outra dica que eu dou é manter sim, na audiência sempre o respeito, a educação, mandar também para a audiência o advogado que não conhece o processo é uma tragédia, nem sempre é possível fazer isso, né? Então é uma tragédia, então são dicas importantes. Trago também sempre chegar antes da audiência, nunca em cima da hora, pelo menos 1 hora antes, instruir as testemunhas, as partes, como funciona, para passar confiança, né? Isso é muito importante. É um passo de como se preparar para a audiência de instrução, sim, tá bom? Agradeço a você, continue assistindo nossas aulas e até mais.